Um dia triste para a democracia. Infelizmente, gostaria de estar vindo aqui trazendo um outro resultado, uma outra questão, mas isso aí já era esperado, 4-1 na votação ali para o julgamento do Bolsonaro e dos demais envolvidos no golpe da Disney, né, no pseudo golpe aí do Fantástico Mundo do Alexandre. E agora resta saber o que vem por aí. A gente vai estar falando sobre como vai ser agora para frente e não vai ter Bolsonaro saindo preso, aí tipo aquelas prisões americanas que os guardas vão lá e já buscam ele de grade. Não, a gente vai falar também sobre novas sanções. Vamos ver também que o Brasil não tem essa capacidade toda para poder aguentar essas sanções e também alguns outros comentários. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá. O que aconteceu é, nesse exato momento que eu estou gravando aqui para vocês, está tendo a dosimetria da pena, ou seja, estão dizendo aí quantos anos vão pegar cada réu aqui. O que votou agora foi o relator, né? Foi o Alexandre de Moraes. E ele deu acima de 5 anos, 5 anos e alguns meses, mas devido à idade de Bolsonaro, ele tirou mais um ano aí, né? Então vamos ver qual vai ser as demais. Mas vamos falar um pouco aí. E aí, o que vai acontecer? Essa prisão vai sair agora? Vai ser nesse momento? O que vai acontecer? Vamos lá. Então, logo de cara, ó. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela tentativa do golpe da Disney, né? Na decisão da primeira turma, abre um debate crucial. Em caso de condenação, que ocorreu, né? Bolsonaro permanecerá em prisão domiciliar ou poderá ser transferido para um presídio comum, como Papuda e Brasília, ou para a Superintendência da Polícia Federal. Lembrando que por questões de manifestações, como os próprios representantes do Exército disse, romarias, o Exército não querem o Bolsonaro preso no quartel, porque eles têm esse receio de ficar a gente lá na frente do quartel e ficar criando algum problema, né? Então, vamos lá. A jurisprudência da Corte, contudo, indica que dificilmente uma decisão imediata levaria Bolsonaro ao regime fechado. Segundo a prática do STF, a execução da pena só ocorre após o esgotamento dos primeiros recursos internos ao processo, como embargos de declaração ou infringentes, que é exatamente aí que, no caso, deu essa brecha diante do que o Fux falou. Como não foi unanimidade, o Luiz Fux falou que não dava para poder, não condenou a todos, né? Foi o único que condenou apenas o Mauro Cid e o Braga Neto, então deu esse direito de recurso para o Bolsonaro e para os demais que não condenaram, a exemplo, o Ramagem, né? Esse entendimento foi aplicado, por exemplo, no caso do ex-presidente Fernando Collor, condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção na BR Distribuidora. Mesmo após a condenação, Collor permaneceu em liberdade até que o STF rejeitou seus recursos, considerando protelatórios, determinando a execução de pena apenas em abril de 2025. Então, a situação do Bolsonaro, porém, tem uma particularidade. O ex-presidente já cumpre prisão domiciliar em outro processo, após decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse fator pode acelerar a avaliação sobre seu regime de cumprimento de pena. Vocês sabem que desde o dia 4 de agosto o Bolsonaro está preso, justamente porque ele apareceu, nem foi ele gravando mensagem nem nada. O Alexandre de Moraes configurou isso aí como uma coisa pré-fabricada, né, como ele mesmo alegou. Então, ele já se antecedeu a isso. Foi uma jogada, por quê? Porque ele sabia que no ato dele ser preso, a defesa de Bolsonaro poderia estar falando em uma possível prisão, o quê? Domiciliar. Então, o que aconteceu? Ele já se programou para isso, para que não houvesse esse tipo de recurso. Então, foi uma jogada dele, claro, porque ele ficou com dor de cotovelo diante do que aconteceu. Outro ponto a ser considerado nessa decisão, tá aqui, ó, caso seja condenado à ação penal que analisa a trama do Fantástico Mundo de golpe, né? O golpe da Disney. Os ministros podem considerar o risco de fuga ou descumprimento de medidas cautelares e decidir pela transferência para o regime fechado. O que é ridículo, porque a gente já sabe que já tem monitoramento da parte de fora, já estão botando gente dentro da casa de Bolsonaro, já tem tornozeleira eletrônica, então eu acho que eles estão imaginando que o Bolsonaro vai pegar um jetpack, igual no GTA, e sair voando, né? Porque o que é ridículo, isso aqui, do ponto de vista lógico, isso aqui é totalmente ridículo, principalmente porque a tornozeleira eletrônica já tem a questão de geolocalização, então, enfim, isso é ridículo.
E outra coisa, né, para o Bolsonaro se locomover na situação que ele está, e inclusive é uma das coisas que vai ser falado aqui, de forma rápida, é ridículo, né? Outro ponto a ser considerado nessa decisão é a saúde do ex-presidente, foi o que eu falei. Que Bolsonaro vem sofrendo de problemas severos de saúde, como crises persistentes de soluço e cirurgias recentes, né? Que inclusive ele teve que pedir permissão para o Alexandre de Moraes liberar ele para poder fazer isso, o que do ponto de vista humano é ridículo. Por isso que o Moraes está sendo sancionado, por conta disso. E mais coisa está para vir, eu vou falar sobre isso. O exemplo de Collor mostra que esse fator pode ser decisivo em razão de doenças. Collor recebeu autorização para cumprir pena em casa se esse precedente for levado em conta. Bolsonaro também pode permanecer em prisão domiciliar, mesmo condenado. Contudo, a decisão final ficará a cargo dos ministros da primeira turma, que devem decidir sobre o tema durante a análise dos recursos que deverão ser apresentados pela defesa. Só que aqui vocês sabem, aqui é Brasil e quem manda nesse negócio todo ali do processo é o Alexandre de Moraes, que está encabeçando tudo isso. Vamos ver se eles aguentam. Agora, falando do Brasil, né? Vocês sabem que até esses dias a Embaixada dos Estados Unidos prometeu novas sanções contra Moraes em meio a julgamento de Bolsonaro. Se vocês verem o depoimento do Moraes, em vários momentos, várias vezes que ele vai estar se manifestando, ele tem raiva, ele mostra como ele está raivoso diante de todo esse julgamento, ele está adorando apreciar essa questão da condenação. E aqui ele vai falar sobre uns temas, eu já fiz um vídeo específico sobre isso aqui, porém, existe um outro ponto aqui em questão. Ó. Brasil não tem soberania monetária para enfrentar as sanções de Trump, alerta especialista. Então, os bancos, diante daquela decisão do Dino, eles já estão numa situação bem complicada. E o Alexandre de Moraes, mesmo sendo sancionado, ele ainda continua dobrando uma aposta insistentemente. Mas vamos ver o que é dito? Em meio à crise diplomática entre Estados Unidos e Brasil, os bancos brasileiros ficaram no centro de um fogo cruzado. De um lado, instituições como os bancos, né, Itaú, Bradesco, tudo lá, vivem o dilema de cumprir as sanções do governo de Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Por outro, seguir a decisão do ministro Flávio Dino, que diz que a aplicação no Brasil de sentenças judiciais e leis estrangeiras precisam ser validadas por acordos internacionais ou referendadas pela justiça brasileira. Quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu mostrei que a lei Magnitsky ela não vai ser aplicada em nada aqui no Brasil. Ela vai ser aplicada diretamente a quem faz negócio nos Estados Unidos, que tem conta do Moraes. Ou seja, todos os bancos brasileiros. Todo banco tem negócio nos Estados Unidos. É de lei você fazer negócios lá nos Estados Unidos. E você não está envolvido no sistema financeiro norte-americano, você está correndo com uma bota de gesso. Né? E nem correndo dá, né? Vamos dizer assim. Então, a lei Magnitsky não vai ser aplicada aqui, vai ser aplicada nesses bancos. E a própria ação do Flávio Dino na época mostrou como isso pode estar prejudicando. Foram bilhões, não milhões, mas bilhões em prejuízos para os bancos por conta dessa decisão do Flávio Dino. Agora, resta saber como é que vai ser aplicada essas sanções. A gente sabe que de agora para frente as coisas tendem a piorar, né? O Paulo Figueiredo colocou aqui o seguinte, ó, ele já estava... Tava falando sobre fumar. Aqui, ó. Eu só não quero ver ninguém choramingando depois. Dizendo que as tarifas são culpa do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Vão choramingar lá na frente do STF. Ou melhor, não pode mais nem fazer isso, que mandam tirar vocês de lá. Então chorem na cama, que é lugar quente. O Brasil, infelizmente, por conta desses atos absurdos do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, desse pessoal que realmente quer afundar o Brasil, vai levar nós junto para o buraco. Infelizmente é assim. Só que existe uma diferença. Esse pessoal já roubou muito, já está com muito dinheiro, já está com muita coisa. Então, eles estão só dobrando a aposta. O Lula vai continuar dobrando a aposta. O Alexandre de Moraes vai continuar dobrando a aposta e os outros ministros mostraram que não estão nem aí, estão dispostos a arcar com essas consequências. No caso, o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia. O Fux deu uma aula de jurisprudência, uma aula de direito constitucional, mostrando os verdadeiros pontos, desmontando todas as narrativas, mas o Alexandre de Moraes fez questão de colocar todos os pontos dele, chamando o Bolsonaro o tempo todo de líder da organização criminosa e todas aquelas coisas. Então,
O que a gente vai ver da agora para frente é isso aqui. A gente vai ver os problemas, né, que vão acarretar no Brasil e o problema dessas tarifas. Enfim, muitas consequências vão vir e, claro, essas consequências vão culminar em um 2026 sombrio do ponto de vista inflacionário. O mercado vai se adequar e a gente vai ver a inflação aumentando cada vez mais, as tarifas cada vez mais sanções, mais problemas no âmbito financeiro. E quando é que isso vai estourar? No ano que vem, no ano eleitoral. E o que o Lula vai fazer? Ele vai se municiar disso para dizer que não, a culpa é do Trump, então por isso que a gente está passando por esses problemas todos. E o que vai fazer? Levar todos nós para o buraco junto com ele, infelizmente.